Contando com a presença unânime dos senhores vereadores e contando com a graça de Deus, declaro aberta a sessão ordinária de hoje e convido a vereadora Irene Kozak do Bonfim para conduzir a oração do Pai Nosso. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não deixeis que em tentação, mas livrais do mal. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Convido o diretor-geral para secretariar-me como ad hoc e realizar a leitura da ata da sessão anterior. Ata eletrônica da primeira sessão extraordinária em 7/3/2025, às 19 horas. Presença unânime dos senhores vereadores. Matéria de expediente. Projeto de lei do Executivo número 5/2025. Cria o Parque Municipal Santana e da outras providências. Leitura da mensagem justificativa na íntegra. O projeto de lei foi encaminhado para as comissões de Legislação e Redação e Ordem Econômica e Social para análise e emissão dos pareceres. Consideração final, e não havendo nada mais a tratar, o presidente agradeceu a Deus pela direção dos trabalhos, a todos que estiveram presentes nessa Casa de Leis, aos internautas que acompanharam virtualmente e declarou encerrada a sessão extraordinária de 7/3/2025, desejando boa noite a todos. Ata número 5 de 2025 entra em discussão. Entra em votação. Os senhores que aprovam permaneçam como estão. Ata número 5 de 2025 é aprovada por todos os vereadores presentes. Pauta da quinta sessão ordinária de 10/3/2025. Correspondências recebidas. Ofício 52/2025 do Gabinete da Prefeita. Respostas a encaminhamentos dos vereadores Adriana de Freitas, Sebastião Aparecido de Lima, Genaro Ruba e Marilza Dias Assis Ferreira. Ofício 58/2025 do Gabinete da Prefeita. Respostas a encaminhamentos do vereador Antônio Martins. Ofício circular 5/2025 do Conselho de Medicina do Estado do Paraná. Informativo com relação a trâmites de denúncias realizadas por vereadores junto a este Conselho Estadual de Medicina. Ofício convite do Grupo GAEMA para reunião em 2/4/2025, às 13h30, nas dependências da ACICAM, no centro de Camorão, com o tema alinhamento das ações e prazo para implementamento das soluções propostas no âmbito da Operação Percola 3. Matérias de expediente. Projeto de lei do Executivo número 1/2025, autoriza o chefe do Poder Executivo Municipal a instituir o Programa de Recuperação de Créditos Tributários e Não Tributários no município de Roncador, relativos ao exercício 2024 e anteriores, e da outras providências. Refisrom 2025. Leitura da mensagem justificativa na íntegra. O presente projeto de lei, que ora encaminhamos, tem por finalidade obter do Poder Legislativo a autorização para que o Poder Executivo institua o Programa de Recuperação de Créditos Tributários do município, denominado Refisrom 2025, daqueles créditos tributários ou não vencidos e não quitados até o exercício financeiro de 2024. Com a referida proposição legislativa, esta administração busca regularizar a situação daqueles contribuintes que estão em débito com a Fazenda Pública Municipal e que, em virtude dos encargos, juros e multas por atraso, não reúnam condições para pagamento à vista ou em parcelas sem prejuízo do próprio sustento, com fulcro no artigo 588, inciso 1 do Código Tributário Municipal. Na propositura, ora apresentada, pretendemos oferecer oportunidade de parcelamento dos débitos em até 6 vezes para contribuintes que aderirem até o dia 3 de dezembro de 2025, com desconto de 50%, bem como desconto de 100% nos juros e nas multas, àqueles contribuintes que quitarem seus débitos à vista até o dia 3 de dezembro de 2025. Além disso, os contribuintes que não fizeram adesão ao programa terão seus débitos protestados extrajudicialmente, haja vista que essa é uma forma legal e eficaz de cobrança. Repise que a maioria dos créditos fiscais diz respeito ao Imposto Predial Territorial Urbano, IPTU, e que os respectivos valores, mesmo com a incidência das comunicações
legais, no mais das vezes, equipara-se ao valor médio das custas despendidas pelo município para cobrança em juízo. Contudo, salienta-se que a municipalidade não propõe a renúncia de receita, haja vista que, sobre o valor originário, continuará incidindo a correção monetária pelo índice oficial da inflação, de maneira que o valor devido pelo contribuinte pertencente aos cofres públicos terá seu poder de compra preservado, ou seja, será concedido somente desconto nos juros e na multa moratória, de acordo com a opção de pagamento daqueles contribuintes que vierem a aderir ao Refisrom. Por essas razões, o presente projeto de lei, elaborado em conformidade com o princípio da legalidade, respeitando-se os ditames da Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar nº 101 de 2000, notadamente ao que se refere ao artigo 1º, parágrafo 1º, no tocante da renúncia de receita, uma vez que, como conforme salientado, disto não se trata. Ao submeter o projeto de lei em epígrafe à apreciação dessa Casa de Leis, certificamos que os senhores vereadores, legítimos representantes do povo, saberão, sobretudo, reconhecer o grau de prioridade e relevância jurídica de sua aprovação. Certo da atenção e sua propositura, merece manifesto minhas considerações pessoais e a edibilidade que compõe esse poder constituído. Praça Municipal João Otales Mendes, em 19 de fevereiro de 2025, assinatura Marília Perota Bento Gonçalves, Prefeita Municipal. Projeto de lei número 1 de 2025 será encaminhado para as Comissão Legislação e Redação e a Comissão de Administração Tributária, Financeira e Orçamento Público para seus devidos pareceres. Projeto de lei do Executivo número 2 de 2025 autoriza o chefe do Poder Executivo a conceder desconto para pagamento à vista do Imposto Predial e Territorial Urbano IPTU do exercício 2025. Fixa datas de vencimento das parcelas e da outras providências. Leitura da mensagem justificativa na íntegra. De acordo com dados colhidos no setor de tributação do município de Roncador, a concessão de desconto para pagamento à vista do IPTU incentiva nossos contribuintes, bem como afasta o risco de inadimplência. Certo que, além da concessão de desconto, é importante que o município demonstre a correta aplicação dos recursos oriundos do imposto, o que tem sido realizado ao longo dos últimos anos. Isto posto, firmamos o compromisso de promover uma campanha de conscientização nos órgãos de comunicação desse município, rádio, internet e anúncio de rua, informando da opção de pagamento com desconto até a data prevista de 15/5/2025, de modo a garantir a adesão do maior número de contribuintes possível, resultando num ganho tanto por parte da arrecadação municipal quanto do contribuinte comprometido com o desenvolvimento do município de Roncador. Aprovando a propositura na forma ora apresentada, acreditamos estar garantindo a possibilidade de, ao mesmo tempo, assegurar a arrecadação do tributo em menor tempo possível e preservando a confiança que o contribuinte que foi diligente em continuar confiando nos atos praticados pela administração pública. Isto posto, considerando a necessidade de dar publicidade e prorrogação ora proposta, alcançando o maior número possível de contribuintes, o município necessita da aprovação deste projeto de lei em tempo hábil para a confecção e disponibilização em nosso portal eletrônico e a todos os contribuintes. Praça Municipal João Otales Mendes, em 19 de fevereiro de 2025, assinatura Marília Perota Bento Gonçalves, Prefeita Municipal. Projeto de lei número 2 de 2025 será encaminhado para a Comissão de Legislação e Redação e Comissão de Administração Tributária, Financeira e Orçamentária e Pública para seus pareceres. Projeto de lei do Executivo número 3 de 2025 altera o artigo 1º da Lei Municipal 401 de 1997, que dispõe sobre a criação do Parque Municipal Miguel Pereira, revoga as leis municipais 1343 de 2021 e 1419 de 2023 e da outras providências. Leitura da mensagem justificativa na íntegra. Submeto à elevada apreciação dessa Igreja, Câmara Municipal, o incluso projeto de lei número 3 de 2025, cuja súmula altera o artigo 1º da Lei Municipal número 401 de 1997, com a finalidade de regularizar e incluir a área remanescente do Parque Municipal Miguel Pereira, imprescindível para o projeto de regularização fundiária. O Plano de Atendimento Habitacional, o Plano ARB, destinado à realocação voluntária, demanda aberta, e descreve operacionalmente a implantação dos atendimentos habitacionais para a demanda aberta,
formada por famílias que se enquadram nos critérios de política habitacional do Estado e desejam espontaneamente residir em unidades habitacionais de interesse social produzidas pelo poder público. De acordo com a cartilha do Planab, o programa destina-se ao atendimento prioritário de famílias em situação de vulnerabilidade, com renda de até 3 salários mínimos, que residem em áreas de risco de desmoronamento, alagamento, riscos ao meio ambiente e provenientes de precariedade de domicílio. Após o levantamento realizado pela Secretaria de Assistência Social, em conjunto com os técnicos da Coapar, foram cadastradas famílias residentes na área hora integrada ao Parque Miguel Pereira, que aceitaram a realocação para outras áreas do município, com a construção de moradias financiadas pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BID, conforme ilustração de imagens a seguir. Diante do exposto acima, solicitamos a compreensão e entendimento dos nobres legisladores para que, primando sempre pela transparência e legalidade dos fatos públicos, permitam colocar o projeto de lei número 3 de 2025 em votação, aguardando sua final aprovação, que beneficiará toda a comunidade. Paço Municipal João Tales Mendes, em 20 de fevereiro de 2025. Assinatura Marília Peralta Bento Gonçalves, Prefeita Municipal. Projeto de lei número 3 de 2025 será encaminhado para as comissões Legislação e Redação e Ordem Econômica e Social, para os seus devidos pareceres. Projeto de lei do Executivo número 4 de 2025 autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar termo de permissão de uso de bem móvel que especifica com a Instituição Beneficente Regional de Roncador, IBRR, e da outras providências. Leitura da mensagem justificativa na íntegra. Submetemos à apreciação e votação dos nobres edis o presente projeto de lei que visa autorizar o Poder Executivo Municipal a firmar termo de permissão de uso de bem imóvel que especifica com a Instituição Beneficente Regional de Roncador, IBRR. A IBRR, fundada em data de 10 de janeiro de 2007, através do Estatuto Social, entidade reconhecida de utilidade pública pela Lei Municipal número 857, de 31 de março de 2008, é uma associação sem fins lucrativos e tem por objetivo desenvolver ações de complementação às políticas públicas de assistência social, oferecendo assim multiprofissional, contando com profissionais colaboradores nas áreas de oftalmologia, medicina do trabalho, constelação familiar, pneumologia, dermatologia, nutrição, cardiologia, endocrinologia, psicologia, psiquiatria, clínica geral, fonoaudiologia, medicina natural, biomedicina estética, dentre outras especialidades médicas, atendendo aproximadamente 400 pessoas por mês. Com efeito, salienta-se que o veículo em questão foi adquirido com recursos oriundos da emenda parlamentar de autoria do então deputado estadual Douglas Fabrício, a qual foi destinada exclusivamente em benefício da IBRR, para a aquisição de um veículo de passeio para as atividades da associação. Desta forma, peço a compreensão e aprovação por parte dos nobres edis em relação ao projeto ora apresentado, de forma a melhor estruturar a entidade que presta serviços de grande relevância à comunidade roncadorense. Paço Municipal João Tales Mendes, em 20 de fevereiro de 2025. Assinatura Marília Peralta Bento Gonçalves, Prefeita Municipal. Projeto de lei número 4 de 2025 será encaminhado para a Comissão de Legislação e Redação, parecer da Comissão Administrativa, Tributária, Financeira, Orçamentária e Pública. Projeto de lei do Legislativo número 2 de 2025 declara de utilidade pública a Associação Serra das Nascentes e da outras providências. Leitura da mensagem justificativa na íntegra. O presente projeto é apresentado com a finalidade de reconhecer a utilidade pública da Associação Serra das Nascentes. A mencionada associação vem desenvolvendo um trabalho importantíssimo, divulgando as belezas naturais da região central do Paraná e fomentando o turismo. Trata-se de uma atividade essencial ao município e que faz toda a diferença na busca pelo desenvolvimento econômico, ecológico e fomentando a geração de mais empregos e renda através do turismo rural. Além disso, a associação coloca Roncador no mapa do turismo do estado do Paraná, elevando suas paisagens, belezas naturais e atraindo pessoas para conhecer nossa cidade, desfrutar de nossa hospitalidade e assim cria oportunidades de crescimento para todos os envolvidos na área do turismo, de forma direta
e para todo o comércio de forma indireta. Com o conhecimento de sua utilidade pública, a associação passará a contar com benefícios fiscais que facilitarão ainda mais o desenvolvimento de seus trabalhos. Medida absolutamente justa. Assim, o presente projeto é relevante e traz reconhecimento ao belíssimo trabalho desenvolvido pela Associação Serra das Nascentes, que tantos benefícios tem trazido ao nosso município. Os autores. Projeto de lei do Legislativo número 2 de 2025 será encaminhado para a Comissão de Legislação e Redação e Ordem e Econômica e Social. Requerimento 42 de 2025, de autoria da vereadora Adriana de Freitas. Requer que seja encaminhado ofício ao excelentíssimo senhor Tenente Coronel QOPM William James Silveira, do 11º Batalhão de Polícia Militar, solicitando informações referentes à situação do veículo caminhonete Ford Ranger semi-blindada, ano 2023, placas TAJ 2C76, conquistada junto ao Estado pelo município de Roncador, através de esforços da comunidade e por intermédio da deputada Maria Vitória. Requerimento 43 de 2025, da vereadora Adriana de Freitas, requer que seja encaminhado ofício à excelentíssima senhora Maria Vitória, deputada estadual, solicitando a aquisição de um parquinho infantil para crianças de 0 a 3 anos, para ser destinado ao Centro Municipal de Educação Infantil Pedro Gluchac, localizado no bairro do Jardim Anchieta. Requerimento 44 de 2025, da vereadora Adriana de Freitas, requer que seja encaminhado ofício à excelentíssima senhora Marília Peralta Bento Gonçalves, prefeita municipal, e à ilustríssima senhora Rosângela Aparecida dos Santos, secretária de Educação, solicitando reforma da cobertura do refeitório do CEMEI, Centro Municipal de Educação Infantil, localizado na rua Curitiba, no centro de Roncador. Requerimento 45 de 2025, do vereador João Altair Albert Júnior, requer que seja encaminhado ofício ao ilustríssimo senhor Oswaldo Laveso, secretário de Agricultura, solicitando informações referentes às associações de produtores rurais do município de Roncador. Requerimento 46 de 2025, do vereador João Altair Albert Júnior, requer que seja encaminhado ofício ao excelentíssimo senhor Luiz Nishimori, deputado federal, solicitando a aquisição de 10 caçambas para serem destinadas ao município de Roncador, para serem utilizadas no recolhimento de entulhos e de lixo reciclável. Requerimento 47 de 2025, do vereador João Altair Albert Júnior, requer que seja encaminhado ao excelentíssimo senhor diretor-presidente da COPEL, Companhia Paranaense de Energia Elétrica, solicitando informações sobre as constantes quedas de energia que têm acontecido no município de Roncador. Requerimento 50 de 2025, da vereadora Irene Cosig do Bonfim, requer que seja encaminhado ofício à excelentíssima senhora Maria Peralta Bento Gonçalves, prefeita municipal, e à ilustríssima senhora Luana Tamara da Silva, diretora de planejamento, solicitando estudos e elaboração de projetos, prevendo medidas de padronização das calçadas e instituindo parcerias entre o poder público e a iniciativa privada para realizar a reconstrução de calçadas padronizadas, promovendo a acessibilidade e deixando os espaços públicos mais agradáveis. Requerimento 51 de 2025, do vereador Genauro Ruba, requer que seja encaminhado ofício à excelentíssima senhora Maria Peralta Bento Gonçalves, prefeita municipal, solicitando que sejam prestadas informações a respeito dos serviços contratados e pagos nas secretarias municipais de Esporte, Educação e Cultura e Serviços Públicos dos meses de janeiro a fevereiro de 2025. Indicação 40 de 2025, do vereador Antônio Martins. Indica a senhora Luana Tamara da Silva, diretora de Planejamento, solicitando a construção de ponto de ônibus na Vila Rural do Faxinalzinho. Indicação 41 de 2025, do vereador Flávio César Onesco. Indica ao senhor Ismael Veloso dos Santos, secretário de Serviços Públicos, sobre a realização de serviços de manutenção na rua Bom Princípio, no bairro Jardim Anchieta. Indicação 42 de 2025, do vereador Flávio César Onesco. Ao senhor Ismael Veloso dos Santos, secretário de Serviços Públicos, sobre a realização de serviços de melhorias nas ruas da Vila Penga, no bairro Jardim Anchieta, município de Roncador. Indicação 43 de 2025, da vereadora Irene Cosig do Bonfim, ao senhor Ismael Veloso dos Santos, secretário de Serviços Públicos, sobre serviços de abertura de uma valeta para a instalação de manilhas em frente à propriedade do senhor Gil Bezerra do Amaral, na comunidade do Faxinalzinho.
Indicação 44, 2025, da vereadora Irene Cosig do Bonfim, a senhora Luana Tamara da Silva, diretora de Planejamento, sobre a construção de quebra-molas na rua Edson Veloso dos Santos, próximo ao laticínio Campo Verde, no Jardim Anchieta. Indicação 45, 2025, da vereadora Diana de Freitas, ao senhor Newton César Campos, secretário de Desenvolvimento Sustentável e Turismo, sobre a realização de serviços de limpeza do cemitério do Cancã, no município de Roncador. Indicação 46, 2025, do vereador João Altair Albert Júnior, ao senhor Ismael Veloso dos Santos, secretário de Serviços Públicos, sobre melhorias com alargamento da estrada próxima à igreja, na subida perto da propriedade do senhor Estachuk, na comunidade do Rio Formoso. Indicação 47, 2025, do vereador Jonaldo Ruba, ao senhor Ismael Veloso dos Santos, secretário de Serviços Públicos, sobre serviços de manutenção urgente da estrada do Mosquiteiro, iniciando na sede da propriedade do Dr. Hélio, passando pelas propriedades do senhor Iora, Luiz Pataraico, Cecília Macoquim, Tadeu Marcinec, seguindo até a cidade de Roncador. Indicação 48, 2025, do vereador Jonaldo Ruba, ao senhor Ismael Veloso Santos, secretário de Serviços Públicos, sobre a realização de reparos em caráter de urgência com a substituição de pranchas na ponte que dá acesso à propriedade do senhor Laércio Cabral, Maria Alegre e Marta Alegre, na região da Gleba 8, no município de Roncador. Indicação 49, 2025, do vereador Flávio César Onesco, indica a senhora Luana Tamara da Silva, diretora de Planejamento, sobre a construção de quebra-molas na rua Benedito Melnick, próxima à subestação de energia elétrica do Jardim Anchieta. Indicação 50, 2025, do vereador Jonaldo Ruba, a excelentíssima senhora Maria Perota Bento Gonçalves, prefeita municipal, e ao Departamento Jurídico do município de Roncador, sobre a abertura de processo administrativo visando a revogação da doação dos imóveis das matrículas 104 e 105 no livro 2 RG, do SRI, da comarca de Iretama, doados pelo município de Roncador, em favor da empresa Água Industrial Paraty Limitada, mediante reversão ao patrimônio público, por inexecução do encargo e descumprimento da Lei Municipal nº 867, de 22 de agosto de 2008. E indicação 51, 2025, do vereador Sebastião Aparecido de Lima, ao senhor Oswaldo Laveso, secretário de Agricultura, sobre a perfuração de poço artesiano na comunidade dos Borges, do distrito do Alto São João. Senhor presidente, só uma observação: na indicação 48, houve um erro material. Essa indicação seria ao engenheiro Valdir, ele que é responsável pela manutenção das pontes e bueiros, e não o secretário de obras Ismael Veloso, só para constar. E vamos fazer a correção, vereador. As indicações e os requerimentos serão encaminhados para os departamentos que são responsáveis por essas pastas. Matérias da ordem do dia. Emenda aditiva número 1, 2025, de autoria da Comissão de Legislação e Redação. Acrescenta-se o inciso 4 no artigo 4º do projeto de lei número 1, 2025, com a seguinte redação: deixar de prestar contas à Câmara Municipal de Roncador e ao Tribunal de Contas do Estado do Paraná dos recursos recebidos no último ano. A emenda tem turno único de discussão e votação e será realizada a sua leitura na íntegra. Emenda aditiva número 1, 2025, ao projeto de lei do Legislativo número 1, 2025, que visa declarar de utilidade pública a Organização de Proteção dos Animais de Roncador, OPAR. Acrescente-se o inciso 4 no artigo 4º da lei do projeto de lei número 1, 2025, com a seguinte redação: deixar de prestar contas à Câmara Municipal de Roncador e ao Tribunal de Contas do Estado do Paraná dos recursos recebidos no último ano. Justificativa. A Comissão de Legislação e Redação, com fundamentos nos artigos 40, 102 e 122 do Regimento Interno dessa Casa de Leis, apresenta emenda aditiva ao projeto de lei do Legislativo número 1, 2025. A emenda visa acrescentar no projeto de lei a necessidade de prestação de contas à Câmara Municipal de Roncador e ao Tribunal de Contas do Estado do Paraná dos recursos recebidos no último ano, conforme redação do artigo 4º, inciso 1 da Lei Estadual número 16888 de 2011 e no artigo 43, parágrafo 1º do Regimento Interno dessa Casa de Leis. Assim, apresentam essa emenda aditiva para discussão e deliberação do plenário. Câmara Municipal de Roncador, edifício Luciana Cristina Rosa, Roncador, 24 de fevereiro de 2025, Comissão de Legislação e Redação.
Adriana de Freitas, presidente. João Altair Albert Júnior, relator. Marilza Dias Assis Ferreira, membro. Emenda aditiva número 1 de 2025 entra em discussão. Senhor presidente, me corrija se eu estiver errado. Aqui nós estamos colocando uma emenda para dizer que as entidades deverão deixar de prestar contas à Câmara e ao Tribunal de Contas? Não. Ficou confusa a leitura. Para prestar conta também a nós. Isso é mais do que obrigação, né? Sim. Eu vejo aqui entidades que receberam recursos nos últimos anos. Para ser mais prático, os 4 anos que nós tivemos nessa Casa de Leis, pouca ou nenhuma entidade prestou contas a essa casa. Diga-se de passagem, OEAR, ACIMOR, AQUITAR, IBRR, APAI. Então, todas têm a obrigação, sim, de prestar contas ao Tribunal de Contas e à Câmara Municipal. Então, eu concordo com essa questão, eu acho que é importante constar também para a associação que está prestes a ser declarada de utilidade pública. Aliás, toda e qualquer entidade que recebe recurso público tem por obrigação prestar contas à Câmara e ao Tribunal de Contas e à nossa sociedade. Muito obrigado, senhor presidente. Continua em discussão. Senhor presidente, senhores vereadores e senhoras vereadoras e aos que estão nos assistindo, só corrigindo aqui, vereador Genauro, faltava esse item nos critérios, o pessoal jurídico que está aqui, me corrija se eu estiver enganada, dentro dos critérios para a declaração de utilidade pública faltava esse inciso. E como é um órgão para ter as certidões negativas, a gente sabe disso, então foi colocado como inciso. Continua em discussão. Em votação, os vereadores e vereadoras que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. Projeto de Lei do Legislativo, número 1/2025, de autoria da vereadora Adriana de Freitas. Declara utilidade pública a Organização de Proteção de Animais de Roncador, OPAR. Leitura na íntegra, discussão e votação em primeiro turno. O plenário da Câmara Municipal de Roncador aprovou e eu, Marília Perota Bento Gonçalves, prefeita municipal, sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Fica declarado de utilidade pública a Organização de Proteção dos Animais de Roncador, com sede no município de Roncador, inscrita no CNPJ 55 155 503/0001-28, fundada em 21 de fevereiro de 2024, conforme Estatuto Social. Artigo 2º. A entidade distinguida, salvo motivo justo, deverá apresentar até 30 de abril de cada ano à Câmara Municipal de Roncador relatório circunstanciado dos serviços prestados à coletividade do ano precedente. Artigo 3º. Cessarão os efeitos da declaração de utilidade pública se a entidade deixar de cumprir por 3 anos consecutivos as exigências do artigo anterior, substituir os fins estatutários ou negar-se a prestar serviços nesses compreendidos, alterar a sua denominação e dentro de 90 dias contados da averbação da alteração do registro público, não comunicar a ocorrência à Câmara Municipal de Roncador e agora incluindo o inciso 4º recém-votado por vossas senhorias. Artigo 4º. Ficará o Executivo Municipal responsável por tomar as providências legais para a publicação desta lei. Artigo 5º. Esta lei entrará em vigor na sua publicação. Roncador, 10 de janeiro de 2025. Assinatura Adriana de Freitas, vereadora autora. Projeto de Lei do Legislativo número 1 de 2025, entra em discussão. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, momento ímpar, onde nós, vereadores, representando a nossa sociedade, podemos fazer esse gesto importantíssimo para que a recém-criada OPAR, que é a Associação de Proteção dos Animais de Roncador,
que certamente vai fazer um trabalho brilhante para a nossa sociedade, junto à PASLA, que é a Associação de Proteção dos Animais São Lázaro, que já existe em Roncador, declarando agora de utilidade pública municipal, posteriormente eles vão buscar também, certamente, a utilidade pública estadual, para que possam buscar recursos, não só a nível do município, mas a nível de estado, para que juntos, a OPAR, vereadores, prefeitura, a nossa sociedade, possamos, se não findar com esse problema dos cães, dos animais abandonados, dos gatos abandonados na nossa cidade, os maus tratos, que possamos minimizar o máximo possível este sofrimento. Sou favorável, vou votar favorável, senhor presidente, a este projeto de declaração de utilidade pública. Muito obrigado, senhor presidente, senhoras e senhores vereadores. Continua em discussão. Senhor presidente, como o Genaldo disse, além de tudo isso, eu sou favorável também, já vou dizer de antemão, porque se trata também de uma questão de saúde pública, né? Saúde pública, e eu até não sei porque ainda no Brasil como um todo, tanto na questão federal, estadual e municipal, não existe uma coparticipação disso da Secretaria, Ministério da Saúde. Porque como é uma questão de saúde pública, existem as zoonoses, que os animais passam para o ser humano passa para os animais. Então, eu acredito que também é uma importância muito grande da gente se pensar num futuro não muito longe, de ter também uma coparticipação do próprio recurso da saúde, nem que seja pequeno, porque ele também impacta na saúde das pessoas. Então, não só os cachorros, gatos, mas os animais em gerais, tanto faz silvestre. Então, assim, é uma questão de utilidade pública e tem que ser olhado com bons olhos. Obrigado, senhor presidente. Projeto de lei do Legislativo continua em discussão. Senhor presidente, então, só para confirmar o que falaram, né? Essa declaração dessa utilidade pública é vamos colocar assim, que seria um dos pontapés iniciais para as políticas públicas voltado aos pets, né? Que nós sabemos que essa problemática aqui na cidade é muito cobrada. Tenho certeza que a maior parte dos vereadores aqui são cobrados pelas problemáticas, quer os cachorros de rua, quer os que estão soltos na zona rural, o que for. Então, vindo essa utilidade pública, poderá ser angariado recurso para as meninas e para os meninos que já trabalham à frente, né? E outra coisa, dentro do nosso Partido Progressista, nós temos o Progressista PET. Eu penso que com essa declaração de utilidade pública, igual o companheiro Genaro falou, vai para nível estadual e corremos atrás de recurso. Fica bem mais fácil. Obrigada. Continua em discussão. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade por todos os vereadores presentes. Projeto de resolução número 1/2025, de autoria das vereadoras Adriana de Freitas, Irene Cosque do Bonfim e Marilza Dias Assis Ferreira. Dispõe sobre a criação da Procuradoria da Mulher no âmbito do Poder Legislativo do município de Roncador e da outras providências. Leitura na íntegra, discussão e votação em primeiro turno. A Câmara Municipal de Roncador aprovou, e eu, Amadeu Liso Santos, presidente da Câmara, sanciona o seguinte: artigo 1º. Fica criada a Procuradoria da Mulher no âmbito do Poder Legislativo do município de Roncador. Parágrafo único. A Procuradoria da Mulher não terá vinculação com nenhum outro órgão desta Casa, sendo o órgão independente que contará com o suporte técnico de toda a estrutura do Poder Legislativo. Artigo 2º. A Procuradoria da Mulher será constituída por uma Procuradora da Mulher, designada pelo Presidente da Câmara Municipal a cada 2 anos no início de cada legislatura. Parágrafo 1º. O mandato da Procuradoria da Mulher acompanhará a periodicidade da eleição da mesa diretora. Parágrafo 2º. Somente na ausência de vereadora para assumir a função de Procuradora da Mulher, poderá ser assumida por servidora efetiva da Câmara Municipal, nos termos do caput. Artigo 3º.
compete à Procuradoria da Mulher zelar pela participação efetiva das vereadoras nos órgãos e nas atividades da Câmara Municipal. E ainda, receber, examinar e encaminhar aos órgãos competentes denúncias de violência e discriminação contra a mulher. Fiscalizar e acompanhar a execução de programas do governo municipal que visem a promoção de igualdade de gênero, assim como a implementação de campanhas educativas e antidiscriminatórias no âmbito municipal. Cooperar com organismos estaduais e nacionais, públicos e privados, voltados à implementação de políticas para as mulheres. Promover pesquisas, seminários, palestras e estudos sobre violência e discriminação contra a mulher, bem como acerca de representação feminina na política, inclusive para fins de divulgação pública e fornecimento de subsídio às comissões da Câmara Municipal. Artigo 4º. Toda iniciativa provocada ou implementada pela Procuradoria da Mulher terá ampla divulgação pelo órgão de comunicação da Câmara Municipal. Artigo 5º. A suplente de vereadora que assumir o mandato em caráter provisório não poderá ser escolhida para a Procuradoria da Mulher. Artigo 6º. Essa resolução entra em vigor na data da sua publicação, com a nomeação imediata da Procuradora. Roncador, 9 de janeiro de 2025. Adriana de Freitas, vereadora. Irene Cosa de Monfim, vereadora. E Marilza Dias Assis Ferreira, vereadora. Autoras. Projeto de resolução número 1 de 2025 entra em discussão. Em votação, os senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade dos senhores vereadores e senhoras vereadoras. Projeto de lei do Executivo, número 5 de 2025, cria o Parque Municipal de Santana e dá outras providências. Leitura na íntegra, discussão e votação em primeiro turno. A senhora Marília Peralta Bento Gonçalves faz saber que a Câmara Municipal de Roncador, Estado do Paraná, aprovou e eu, prefeita municipal, sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Fica criado o Parque Municipal de Santana, com área de 54.728,26 metros quadrados, com perímetro de 1.109,23 metros lineares, abrangendo o perímetro urbano, devidamente matriculado sob o número 15.815, junto ao cartório de registros de imóveis da comarca de Iretama. Artigo 2º. O Parque Municipal de Santana tem por finalidade especialmente conciliar a proteção da flora e da fauna e dos recursos ambientais, com a utilização para objetivos educacionais, recreativos e científicos, de forma a proporcionar aos habitantes do município de Roncador o lazer, descanso e condições para uma sadia qualidade de vida. Artigo 3º. A administração, supervisão e fiscalização do parque será exercida pelo município de Roncador, através da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Sustentável e Turismo, SEDEST. Artigo 4º. A suspensão total ou parcial da área do parque somente se fará através de lei, sendo vedada qualquer forma de exploração dos seus recursos naturais. Artigo 5º. Num raio mínimo de 50 metros, considerando o entorno protetivo do parque, as atividades serão desenvolvidas de forma a não comprometer a integridade dos bens protegidos, na forma estabelecida no plano de manejo. Artigo 6º. O exercício de atividades não predatórias, especialmente as de pesquisa científica, educação ambiental e de lazer ecológico, no interior do parque, será disciplinado em zonamento próprio, mediante elaboração de plano de manejo que observe as normas técnicas e legais pertinentes. Artigo 7º. A distribuição da biota, bem como a inobservância das normas aplicáveis, especialmente as previstas no plano de manejo, constitui degradação ambiental, conforme definição da Lei Federal nº 6.938, de 81, sujeitando os transgressores a sanções administrativas, cíveis e penais, nos termos da legislação em vigor, sem prejuízo da obrigação de reparar ou indenizar os danos causados. Artigo 8º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Paço Municipal João Tales Mendes, em 20 de fevereiro de 2025. Assinatura Marília Peralta Bento Gonçalves, Prefeita Municipal.
Projeto de lei número 5 de 2025 entra em discussão. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, é uma área muito importante, rica na sua flora, na sua fauna, bem próximo aqui ao quadro urbano do município de Roncador, aqui aos fundos do Colégio Estadual Ulisses Guimarães. Quero fazer uma referência e parabenizar aqui o ex-prefeito Vivaldo, a ex-vice-prefeita Aline, que fizeram a aquisição deste terreno. É um terreno que é um achado. Eu sempre disse que o Vivaldo foi muito feliz quando adquiriu esse terreno. Pelo valor que se adquiriu, foi um achado, realmente. E agora a prefeita, né, teve a felicidade de mandar para a Câmara a criação desta unidade, desse parque municipal, que é de uma grandeza extraordinária. Ali nós poderemos ter a sede do Departamento do Meio Ambiente, a Secretaria do Meio Ambiente. Os alunos de toda a rede municipal e estadual poderão fazer a visita guiada para pesquisa, para conhecer, para se ambientar, e certamente também a população de Roncador que vai ter acesso, porque até então era uma área particular, hoje ela se torna uma área pública. É bem verdade, nós acompanhamos, demorou para poder fazer a documentação, né, dessa aquisição, era uma área de herança, muitos herdeiros, uns até fora do país, e hoje nós temos a felicidade de votar aqui a criação desse Parque Santana, ou Santa Ana. Curiosamente, tem lá no oco de uma árvore uma imagem de Santana, né, da Santa Ana. Hoje, conversando rapidamente com esse prefeito Vivaldo, e inclusive nas tratativas para a aquisição dessa área, os herdeiros pediram que, se fosse possível, que se mantivesse, né, o nome do Parque Municipal de Santana. Então, o meu voto vai ser favorável, senhor presidente, senhoras e senhores vereadores. Continua em discussão. Senhor presidente, senhores e senhoras vereadoras, hoje na reunião das comissões nós contamos com a presença da técnica Maiara Zatesco para colocar para a gente todas as informações referente a essa propriedade, a essa reserva para ser legalizada, né? O que ela falou em relação à criação desse parque na legalidade? Para nós, os munícipes roncadorenses, 2 pontos. A parte ambientalista, né, que nós vamos ter uma reserva, lembrando que ali nós temos o Rio Roncador, e só por esse fato vai ser uma preservação histórica, vamos dizer assim, que ali é o rio que denomina a cidade de Roncador, então vai ser uma maneira a mais de ser cuidado. Em questões financeiras, também ela repassou para a gente que com essa legalização, com essa criação desse parque ambiental, o município começará a receber em torno de R$ 400 a R$ 3.000 mensais. Então, isso para o município, para depois ser convertido em políticas públicas, fica bem, é um atrativo bacana. E também, ela até comentou, para aquelas pessoas que têm em suas propriedades um espaço, uma reserva também, e que gostaria que fosse criado, que tivesse gestão pelo município, que procure a Maiara, que procure o meio ambiente, para decretar. A pessoa não vai perder a propriedade, vai constar dentro da matrícula, mas vai ser o município vai fazer a gestão e o município vem a receber vem receber em recursos financeiros para o município, né? E que vai ser revertido para nós mesmos. Até uma das falas nossas, que foi dito, por que não reverter para a própria Secretaria do Meio Ambiente, para a própria Secretaria da Agricultura, que vai ser a sede lá, né? Obrigada. Continua em discussão. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, o importante é que, desde 2012, que a doutora Maria assumiu, e depois 8 anos, e depois o Vivaldo mais 4 anos, e só vem adquirindo propriedade, e com preço acessível. Então, isso que é importante a gente salientar,
e para o povo saber, os munícipes que estão nós ouvindo, internauta, o que está sendo feito, porque não está se vendendo nada, só está se adquirindo. A doutora Marília adquiriu 3 alqueires ali no Barro Preto, o Vivaldo adquiriu esses 5 alqueires e mais uma área ali em frente ao Ulisses Guimarães, que até para sair uma construção, uma escola, só que estamos esperando aí porque o deputado que possa conseguir essa verba, porque não é uma verba pouco para a construção dessa escola. E o que a gente acha bastante importante é que essa preservação dessa mata, além de receber uma verba, criar um semestre ecológico, mantém ali essa área de mata e a preservação. Pode ser conseguir uma preservação melhor. Inclusive, a diretora aí do meio ambiente, a Maiara, diz que tem 2 espécies de planta ali que pode ser extinta. E ali sendo, foi descoberto ali nessa área. Então, isso que é importante. Então, o que tem que fazer é preservar, e ali vai ser o lugar onde o meio ambiente vai se instalar. Muito obrigado, senhor presidente. Continua em discussão. Projeto de lei do Executivo número 5 entra em votação. Senhores vereadores e vereadoras que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade dos senhores e senhoras vereadoras presentes. Se tratando de uma sessão ordinária, sendo permitido o uso livre da palavra, passo a palavra para a senhora vereadora Adriana de Freitas. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, aos internautas, às pessoas que estão assistindo. Então, hoje, a minha cobrança, que vai lá para o tenente-coronel, e gostaria que a Câmara também assinasse junto. Quando a gente estava frente ao Conselho de Segurança, nós adquirimos, em parceria com a deputada Maria Vitória, conseguimos a reforma, conseguimos uma viatura, e essa viatura, uma Ranger, 2023, veio para Roncador, foi entregue, só que ela não era blindada. Aí foi mandado para a empresa para fazer a semi-blindagem dela e deu problema no turbo, na turbina. E a Ranger ficou parada. E desde então, a gente só escuta cobrança. Cobrança, onde está a Ranger, onde é que está a viatura, aonde está a viatura. E agora, eu acho que chegou o momento da gente pedir aqui pela Câmara ao tenente para saber em que pé que está e se porque essa viatura veio exclusiva para o município de Roncador. Intermédio da deputada, ela fez a emenda dela e veio para Roncador. Então, ela é de Roncador, então, só para a gente saber a que pé que está e aonde que está e quando que ela retorna para cá. Porque existe a necessidade e existe a cobrança. E duas indicações, 2 requerimentos ali, que a gente está solicitando, as meninas lá do CEMEI, Pedro Gluchak, entrou em contato com a gente para ver a possibilidade da gente solicitar, junto à deputada da gente, a deputada Maria Vitória, do Progressista aqui da bancada, de uma verba para aquisição de parquinho para as crianças lá de 0 a 3 anos. Então, a gente vai fazer por aqui e tomara que sejamos atendidos. E também, se tratando de CEMEI, as meninas do Dente de Leite também nos procurou, reclamando das condições que está o refeitório quando chove. Na última chuva que nós tivemos, eles chamaram para a gente ir lá ver, as crianças no refeitório, as águas descem, então tem problema na cobertura. É só pedir uma indicação para a prefeita, para a secretária dar um olhar com carinho para as crianças lá, porque eu presenciei eles comerem aquela água nos pezinhos deles. Seria isso. Muito obrigada. Com a palavra, o vereador Antônio Martins. Senhor presidente, senhoras vereadoras,
senhores vereadores, os internautas que nós estamos nós ouvindo, nós assistindo, eu queria aqui só confirmar, presidente, sobre a emenda do Beto Richa, para os internautas todos saberem que a prefeita está sempre em busca de recursos para o município de Roncador. E ela conseguiu esse 1.728.000 para recap asfalto aqui na cidade de Roncador, aonde que vai ficar umas ruas mais bonitas, inclusive com readequação de calçada, sempre trabalhando. Parabéns para a doutora Marília. E as ruas que vai ser contemplada vai ser Rua 1, Santo Antônio, entre Ponta Grossa e Marechal Deodoro. Rua 2, Amazônia, entre Avenida São Pedro e Marechal Floriano. Rua 3, São Joaquim, entre Ponta Grossa e Marechal Deodoro. Rua 4, Santa Catarina, entre Ponta Grossa e Marechal Deodoro. Rua 5, Marechal Deodoro, entre São Paulo e Rio de Janeiro. Rua 6, Paraná, entre Avenida São Pedro e Marechal Floriano. Rua 7, Marechal Floriano, entre Paraná e Curitiba. Rua 8, Curitiba, entre Avenida Padre Zigmundo e Espírito Santo. Então, que a gente podemos afirmar, e aonde que está mais precisando vai ser a Rua Curitiba. Então, para aquela comunidade, aqueles moradores ali que moram na Rua Curitiba, pode ficar tranquilo, daqui a uns dias aí, já vai começar a fazer esse recapeamento, que não vai ser um tampa-buraco, vai ser um recapeamento, vai ficar bem legal. Eu também queria levar aqui ao conhecimento de todos, aqui que estão nós assistindo, que também recebemos o pagamento de 300 mil aí, que o deputado Ricardo Barro mandou para o PAP. Então, esse será usado na saúde, e sempre nossos deputados trabalhando e mandando dinheiro aqui no município de Roncador, para melhora da saúde, para melhora da educação, para melhora do tráfego aqui nessas ruas do município de Roncador. E estamos buscando também para a Vila Rural daqui a uns dias, né? A gente está em busca aí daquele asfalto ali para o Faxinalzinho. Inclusive já entremos em contato aí com o assessor da Maria Vitória, e eu acredito que também futuramente aí vai ser liberado esse valor aí para nós fazer aquele asfalto lá para a comunidade do Faxinalzinho. Muito obrigado, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Sebastião Aparecido de Lima. Boa noite a todos. Eu gostaria de fazer parte do requerimento 45 aqui do João Altair Júnior. Eu acho que é muito importante esse aqui, Júnior, pelo seguinte, porque tem associações aí que não estão atendendo muito produtor aí, não. Então, eu acho que deveria ter aqui, não sei se é isso que você está requerendo aqui para o senhor Oswaldo Laveza, sobre quantos sócios está sendo atendido, quantas horas a máquina foi feita, o que tem de equipamento. Eu acho que tem associação aí que tem equipamento até jogado para fora. Está desperdiçando muita coisa. Eu acho que deveria, essas coisas que não estão sendo usadas, deveria retornar para a prefeitura e a prefeitura fazer um leilão disso aí. Se me permitir. E sobre a indicação aqui do vereador Genauro, sobre o 47 aqui. Eu tive conversando com o secretário de obras, ainda hoje, a respeito dessa estrada, que teve pessoas lá que me falou disso aí, e o que ele me disse é o seguinte, é uma extensão longa para fazer isso aí, e a escavadeira hidráulica, todo mundo sabe aqui que ainda está faltando um pistão lá, né, e não teve a licitação ainda para poder comprar essa peça. Mas assim que ficar pronta, acho que durante esses 15 dias já deve sair, e ele falou que uma das primeiras estradas a ser feita é essa daí. E sobre a minha indicação aqui também, queria comentar um pouco. Essa família lá é 25 casas que vai ser atendida, é toda de uma família só. Já foi feito um pedido de um posto lá em 2018, e foram feitos postos para todo lugar aí, não foi feito lá.
Então, eu acho que isso aí deveria ser de urgência lá nessa família, porque acho que a maioria conhece lá, né? E eles estão necessitando disso aí. Acho que a secretaria aqui do Meio Ambiente vai fazer uma recuperação de uma mina lá, mas não vai dar conta disso aí, não. Obrigado, senhor presidente. Com a palavra, o vereador João Altair Albert Júnior. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, senhores e senhoras vereadoras, os nossos colegas internautas, quem pôde estar acompanhando a câmera aí. Com certeza, vereador Cidinho, a gente cede a parte, sim. E assim, eu acho que esse requerimento meu é de suma importância porque as associações, ela tem um único objetivo, né, de servir o povo, servir a eles próprios, no caso, os próprios produtores, né? Então, o que a gente precisa? Eu tenho interesse em ajudar as associações, o pequeno produtor, todos aqueles que precisam, só que a gente precisa saber em que pé está. Quantas associações tem, quantos associados ativos tem, quais associados estão sendo atendidos. Igual o Genauro falou, quando recebe algum recurso público, eles têm que dizer onde está sendo, como está sendo usado, como está sendo utilizado. E eu digo assim, eu acredito que nenhuma delas tem feito isso. Então, assim, para a gente mesmo poder ajudar eles, a correr atrás de recursos para eles, melhorar a situação deles, a gente precisa saber em que pé que está. E como diz, tem muito maquinário às vezes parado aí, solto no tempo tal, e não está sendo usado. Então, eu só pedi esse esclarecimento aqui, para a gente poder, a título de conferência, saber em que pé está e saber o que a gente pode melhorar, né? Pedi também ao deputado Luiz Nishimori que nos atenda aí com mais 10 caçambas, porque eu até fui no meio ambiente, o caminhão comporta tranquilo 20 caçambas para trabalhar. E nós temos 10, se salvo engano, que veio junto com o caminhão. E a gente, às vezes, dependendo da época do ano, as 10 caçambas não consegue atender. E a gente está tentando fazer um projeto aí para ter um incentivo aí, quem faz uma pequena obra, e tem 1 ou 2 caçambas aí de graça, sem pagar DAN. Então, vai precisar de mais caçambas. Com relação ao outro requerimento meu, 47, que é o da Copel, ultimamente, eu não sei o que tem acontecido, eu tenho reparado mais recorrentemente, não precisa nem chover. A chuva passou lá em Palmital, lá em Campo Mourão, aqui. E você não vence trocar computador, por exemplo, na minha loja mesmo, trocar computador, trocar equipamento lá por causa dessa oscilação da energia. O produtor ficando perdendo leite, perdendo a sua produção aí, e a energia, diga-se de passagem, não está nada barata, né? Com relação lá ao Formoso, ali tem uma parte da linha de aluno ali, perto da igreja, ali, perto dos Ostachuque ali. Está bem perigoso ali, a estrada está muito estreita, não passa 2 carros. E de um lado da estrada é um barranco alto ali, então fazer uma manutenção ali, tentar largar um pouquinho a estrada. Com relação à indicação do vereador Genauro, sobre a prefeitura requerer de volta aquele terreno, na verdade, assim, aquele terreno, são 2 matrículas, né, a 105 e a 104, né, dando um total de 3,45 alqueires, as 2 juntos, né. Quem comprou aquelas áreas ali foi o Eliseu, né, o prefeito Eliseu, e quem fez a doação foi o Aguinaldo. Então, ali é o seguinte, existe um processo, fui me informar sobre isso, né, existe um processo tramitando desde 2019, onde são 34 réus, vamos dizer assim, que a prefeitura pediu a devolução de 34 terrenos que foram doados, no caso. E daí, como isso estava muito moroso, porque você fazer uma devolução é uma coisa, fazer 34, você vai envolver quantas pessoas? Então, a prefeitura pediu, se não me engano, em 2020, 2021, ela pediu que separasse o processo da Verama. E agora, no dia 26 de 2 de 2025, o excelentíssimo juiz de direito Guilherme de Melo Rossini, ele deu um despacho. Considerando que o pedido formulado inicial é o de revogar os atos de doação dos respectivos imóveis doados, devendo os mesmos retornar em definitivo ao domínio do município de Roncador, em virtude do descumprimento dos encargos de doação por parte dos requeridos,
bem como que a municipalidade pretende a extinção sem resolução de mérito em relação à RE Averama Alimentos S.A., que antigamente era a Paratila. Na sequência, ajuizar nova ação com o mesmo pedido. Determina o desmembramento dos autos em relação à referida RE, para que seja dado o procedimento da demanda em relação a ela de maneira mais célere, ou seja, mais rápida. Visto que a existência... Vereador, preciso que Vossa Excelência conclua. Tá. Um minuto. Visto que a excelência de diversos réus é um único processo, atrasará a resolução do mérito. Por consequente, prejudicará o interesse público das casas ou imóveis. Ou seja, a prefeitura lá atrás, ela já tinha pedido, já tem um processo correndo, para reaver essas terras, para até, aqui está dizendo, para casas e imóveis, tal, não sei o que, para fazer casas populares. E outra coisa que aconteceu de errado aqui, quando uma prefeitura doa um terreno, ela não pode ser dada em garantia nada. E nas matrículas, eu tenho as matrículas em mãos. O senhor me permite uma parte, senhor? Permito. Aqui nesse pedido de devolução, senhor presidente, colegas vereadores, não seria na esfera judicial, até porque a letra da lei já está dizendo, se a empresa não cumpriu com as obrigações que foram tratadas, o imóvel será revertido automaticamente ao município. Então nós estamos tratando aqui da esfera administrativa e não judiciária. Só que a esfera administrativa, igual me explicaram hoje, eu fui me ater assim, a essa questão, mesmo a gente fazendo a questão administrativa, ela cabe recurso judicial. Então, o que a prefeitura fez para tentar acelerar? Porque a gente ia fazer toda a parte administrativa. E o réu, ou a pessoa que estava sendo tomada o terreno, ele teria direito a ir à justiça. E ia continuar com o terreno. Então, assim, eu acredito que não há má fé, acredito que a coisa vai acontecer. Então, Seu tempo, vereador. Para concluir, eu acredito que aqui nós queremos bem, mas está acontecendo. Obrigado, senhor presidente. Com a palavra, a vereadora Irene Kozak do Bonfim. Meu boa noite, senhor presidente, seus vereadores e vereadora e todos que estão nos acompanhando pelas redes sociais. Aqui eu fiz um requerimento, né, pedindo para, como diz, para a prefeita e para a Luana, para fazer um planejamento referente às calçadas. A gente que anda bastante aí na cidade, tem lugares que não tem nem como passar, né, porque as calçadas estão precárias mesmo, a gente acaba dando trupicão, tanto assim, como diz, estão bem devastadas. Isso é muito importante, que daí a cidade, né, fica mais bonita, né, com as calçadas tudo um padrão só. E também eu estava conversando com o pessoal referente às árvores que estão danificando bastante os lugares das calçadas. Eu falo, a árvore pata de vaca, eles vão tirar essas árvores que estão danificando. E também eu fiz aqui um requerimento, né, pedindo para o LECA, para o secretário do Serviço Público, para ir lá fazer uma valeta lá na propriedade do seu Gil, lá na comunidade Faxinalzinho, que ele tem as manilhas, é só fazer a valeta para ele tirar a água que quando chove invade toda a sua propriedade. Se puder nos atender, a gente fica grato. E também eu fiz aqui outro requerimento, pedindo lombada ou quebra-mola naquela rua que perto do laticínio, que tem muita velocidade ali, tem o asfalto, né? Ali o pessoal está pedindo que seja tomada uma providência, né? Uma lombada, quebra-mola, né? Porque é muito, como diz, acesso do povo e eles não correm demais ali. Eu estava conversando com o pessoal ali na prefeitura, né? Eles falaram que vai vir uma empresa fazer um levantamento para ver aonde é necessário fazer essas quebra-molas, essas lombadas, porque, como diz, para evitar os acidentes. E também eu vi aqui que o nosso colega Martins fez pedido de uma guarita na comunidade Faxinalzinho. É muito importante, porque é bem cobrado ali na comunidade, por causa do tempo de chuva, a criançada, né, acaba se molhando. E eu acho que o Lecondiz vai ser atendido, né, senhor Martins? Muito obrigado, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Flávio César Unesco. Boa noite, senhoras e senhores vereadores, público presente, internautas. Eu queria fazer parte, Júnior, da questão da associação aí também, se você me permitir. Com certeza, vereador. Para a gente estar entrando junto e cobrando mais agilidade que atenda o povo em geral, né? Isso é muito importante. E bem lembrado aí na questão da Copel. Tá difícil, quem tem resfriador de leite, nós estamos sofrendo lá com o nosso poço artesiano lá, que não tem, queima bomba, contactora não aguenta, e já começou a dar prejuízo lá. E a questão de desprogramação de painel lá tá difícil, uma outra questão bem lembrada também. Hoje quero falar a respeito aqui da indicação que eu fiz aqui do número 41. Ao seu Ismael Veloso, para ele dar uma olhada ali naquela rua Bom Princípio ali, que quando chove ali, está bem complicada aquela rua ali, e os moradores estão reclamando ali para que seja feita uma manutenção ali, que já está em obra ali, mas quando o tempo está de chuva ali, fica bem difícil para o pessoal até chegar nas suas casas ali. E a outra indicação aqui, o número 42, para que o seu Ismael Veloso também dê uma atenção ali na Vila Penga ali também, que tem uns trechos ali que está bem precário também, para estar atendendo aquele povo ali também. E a outra indicação aqui, número 49. Esse aqui é para a senhora Luana. Que seja estudado ali na rua da Subestação, na rua Padre Benedito Melnick, que seja feito um estudo ali de um quebra-mola ali, porque ali está bem, o trânsito ali está bem, que nem diz os moradores, bem violento ali, e motoqueiro, antes que de repente aconteça algum acidente ali, para fazer um estudo ali, para estar fazendo um quebra-mola ali, para evitar de repente um acidente ali. E hoje era só, meu muito obrigado. Com a palavra, a vereadora Marilza Dias de Assis Ferreira. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores e vereadoras. Queria fazer menção também ao vereador Júnior, se ele me permitir, do requerimento 47, em relação às quedas de luz, de energia aqui em Roncador. Eu também tive vários, quando eu vi você já tinha feito a indicação também, em relação aos comerciantes, bastante comerciantes estão perguntando, pediram para a gente solicitar o que está acontecendo, principalmente quem tem bastante equipamentos, que necessita da energia, está tendo muita queda, queima, e eu falo assim por experiência mesmo, nós também somos comerciantes, meu marido é comerciante, com bastante máquinas, e o tempo inteiro dando quedas, e assim, os comerciantes também estão tendo prejuízos também, então gostaria de fazer parte também dessa indicação. E aproveitando a oportunidade, dizer que amanhã, e terça-feira e quarta-feira, juntamente com o vereador Flávio, aqui o Formigão, e o vereador Genaldo, estaremos numa pauta em Curitiba, juntamente ali na CEIU, com o deputado Sandro Alex, com o presidente da Assembleia Alexandre Cury, discutindo algumas diretrizes ali. E alguns encaminhamentos. Um dos encaminhamentos é em relação ao ônibus para os acadêmicos, o orçamento já foi protocolado, já os trâmites de priorização da Casa Civil já está em tramitação, e para esse destino de 1 milhão para a compra do ônibus para os acadêmicos. Temos também uma pauta com o deputado Pedro Bazana, em relação à APAI também. Hoje estive com a Luana, que é a nossa diretora do planejamento,
ela já protocolou também, e o prazo é de 15 dias também para entrar em priorização ali na Casa Civil. E já foi 7 dias, ainda falta alguns dias para os trâmites entrar em priorização. E também temos uma pauta na CEIU. E é isso, e agradeço. Com a palavra, o vereador Genauro Ruba. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, aos nossos visitantes, ao público que nos acompanha pelas redes sociais, muitas notícias importantes, muitas matérias importantes aqui hoje. Quero fazer uma referência aqui ao recurso do deputado federal Beto Richa. Só faltou um detalhe no vídeo, senhor presidente. Esse recurso é um recurso do governo do Estado, claro, capitaneado pelo deputado federal Beto Richa. Protocolo ainda aberto lá na administração do prefeito Vivaldo, mas a pedido da prefeita doutora Marília, que foi eleita e já estava correndo atrás dos recursos. Talvez as pessoas vão estranhar, falar assim, mas espera aí, o Genauro está detalhando todos esses detalhes. É bíblico, dai a César o que é de César. Então aqui nós temos que fazer uma referência ao Beto Richa, pelo recurso, em que pese seja um deputado federal, conseguiu esse recurso do Estado, R$ 1.579.113,59. E o restante, contrapartida do município. Protocolo na CECID 23.016.094.5. Como muito bem dito aqui pelo colega líder da prefeita Martins, várias ruas contempladas com o recape asfáltico. Vejo ali a senhora Leni Brambila, que aguarda ansiosamente pelo recape asfáltico da rua Sergipe. Infelizmente, esse recurso, dona Leni, ainda não é para esta obra, mas certamente todos nós vamos trabalhar para que dentro do cardápio, que vai ser liberado em breve, tenhamos o recape asfáltico sobre pedra irregular. Senhor presidente, o artigo 302 do nosso regimento interno, da nossa lei orgânica aqui, das nossas diretrizes, ele fala sobre os prazos. E eu quero falar aqui sobre o prazo que o município tem para que possa devolver para nós os pedidos de informação. Artigo 302 é de até 30 dias. Nós temos alguns questionamentos que fizemos e, infelizmente, já venceu 30 dias e não chegou até essa Casa de Leis. Então, aí paira dúvidas sobre algumas situações. Eu estou fazendo aqui, senhor presidente, o requerimento 51, a nossa prefeita, doutora Marília, por conta dessas notas aqui, ó. São 6 notas que estão no portal da transparência, e elas falam sobre pagamento a uma empresa chamada Equity, ou Equity, e eu me assustei com os valores. E certamente os colegas e a população que tiver acesso a esta nota, a esses valores, também vai ficar com dúvidas. Por exemplo, na Secretaria Municipal de Esportes, senhor presidente, pagamento de serviços prestados na função de zelador masculino, período de 1º de janeiro a 31 de janeiro e de 1º de fevereiro a 28 de fevereiro. Valor unitário, R$ 3.855,04. Não há no quadro do município de Roncador nenhum colega zelador que ganhe R$ 3.855. Também na Secretaria de Educação e Cultura, senhor presidente, zelador feminino, zelador masculino. E aqui o que me chamou a atenção é para o valor pago unitário para a função de cozinheira, R$ 4.073,58. Também no setor de obras e serviços públicos, vigia, R$ 5.595,80. Zelador, de 1º de fevereiro a 28 de fevereiro, R$ 3.855,04. E para operadores de máquina, aqui simplesmente fala que são 3, R$
797,64. E o que chama a atenção, senhor presidente, que há, inclusive no portal de transparência da Câmara... Um minuto, vereador, do seu tempo. Pois não, senhor presidente. Eu gostaria que o senhor excedesse um pouquinho mais, porque outros colegas também excederam o tempo. Um minuto a mais do tempo, que é o que o colega Júnior passou, tá? Rapidamente, então, o portal da transparência da Câmara, exemplo da Prefeitura, também está deixando de informar. Se Vossas Excelências entrarem lá, não tem o nome de quem são esses servidores terceirizados, nós gostaríamos de saber, até para checar, para ver se os valores são esses, né? E também não há no portal da transparência o valor do padrão remuneratório. As pessoas querem saber quanto ganha um secretário, quanto é o CC1, CC2 e assim por diante. Nós não temos. Então, a gente está pedindo essas informações, são uma série de informações aqui, que a gente gostaria que a Prefeitura, dentro do prazo de 30 dias, nos remetesse essas informações. Muito obrigado, senhor presidente, senhoras e senhores vereadores. Passo a presidência da sessão para a minha vice, a professora Adriana, para que eu possa fazer o uso da palavra. O meu diretor, por favor, controle meu tempo, para ser justo. Senhoras vereadoras e senhores vereadores, eu ia aqui entrar num detalhe sobre a questão aí da farmácia, mas eu vou deixar para falar amanhã. Quero entrar nessa discussão que o nobre vereador falou aqui. Tenho 5 minutos só, igual vocês. E quero dizer para vocês o seguinte, vereador Genauro. Eu, particularmente, como cidadão, como vereador, não consigo ver possibilidade de irregularidade nenhuma nessa questão que você está cobrando, e me vejo um pouco preocupado com essas cobranças, porque passa a imagem de que está acontecendo alguma coisa errada dentro da administração. Eu sou um vereador eleito na base da nossa prefeita, com o nosso grupo, e eu não consigo ver isso. Por que eu digo isso? Quando fui secretário da Saúde, e no momento de pandemia, no momento de epidemia de dengue, e num momento em que nós tínhamos um certo quadro pequeno de funcionário por aposentadorias de algum, a lei nos permite pagar contratações por RPA, que não é uma regra para um ano, mas sim 30, 60, podendo ser até 90 dias de contratação. O que aconteceu no caso que Vossa Excelência está cobrando foi exatamente isso. Nós sabemos que o município necessita de fazer um concurso público ou um PSS para suprir essas demandas que estão faltando, e na troca de governo com o orçamento do prefeito anterior, isso não é possível. Já de início, nenhum prefeito já entrar fazendo um concurso público ou um PSS. Porém, a máquina tem que andar, os serviços públicos têm que caminhar. A saúde tem que andar, a educação tem que andar, o esporte tem que caminhar, as instalações públicas têm que ser limpas e o povo tem que ser atendido. Nada mais é isso que foi feito pela prefeita e pela sua equipe, né? Contratando pessoas por RPA para que o serviço continue andando, para que o serviço consiga andar e a população seja atendida. O senhor me permite um minuto, senhor presidente? Nesse caso aqui não são RPA, são pessoas contratadas por esta empresa, Equity. Empresa que está licitada, inclusive o Mas Maicon, não é RPA. O Maicon, responsável pela licitação, pode nos trazer essa informação, e eu estive lá hoje confirmando. Então assim, Vossa Excelência vai ter a sua resposta diante do ofício que Vossa Excelência está solicitando, porque é uma coisa importante que nós não podemos plantar dúvida na cabeça do cidadão. Não podemos, nós temos que ser justos e sermos corretos. Porque eu mesmo, se um dia eu ver coisa errada dentro da administração, eu mesmo eu fazendo parte, tenho certeza, qualquer um dos senhores vereadores vai concordar comigo, a gente tem a obrigação, enquanto legislador, de estar cobrando para que seja feito a coisa certa e que a verdade venha à tona, venha a ser dita para a população, né? Então, não vejo irregularidade nisso, pelo contrário, necessário foi feito, né? E em relação às respostas, a prefeita já me disse que a servidora Irene Urque é a responsável a partir de agora para estar respondendo e atendendo às reivindicações dos vereadores, né?
Nós vamos ser prioridade da Irene a partir de agora, nas devolutivas. Nós sabemos da responsabilidade e da resolutividade que a Irene tem em relação à gestão pública, e ela vai ser a responsável. Então, esse ofício do vereador Genauro, quanto os demais indicações e requerimento, provavelmente a partir de agora terão as respostas mais rápidas. Então, só para concluir essa questão, para não ficar dúvida e para que nem um site aí venha amanhã ou depois lançar dúvida na cabeça da população. Não há irregularidade, eu não vejo irregularidade nisso. O que foi feito ou é contratação por RPA, porque é o que aconteceu, ou pela empresa que presta serviço terceirizado, que é legal e permitido dentro da administração pública. Um minuto, vereadora. Ah, tá. Você está falando que falta um minuto para terminar. Tudo bem. Obrigado, senhores. Retomo a presidência da casa da sessão. E não havendo mais nada a tratar, agradeço a Deus pela direção dos trabalhos, aos internautas que nos acompanharam pelas mídias sociais e a todos que fizeram presente nessa Casa de Leis, e declaro encerrada a presente sessão. Boa noite a todos.